sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou apresentar a aula sobre propedêutica básica do casal infértil, orientado pelo Dr. Gilberto de Matos e pelo Dr. Alexandre Moraes. O roteiro da minha aula vai englobar definição, epidemiologia, etiologia, investigação e as referências. Com relação à definição de infertilidade, é a inabilidade de conceber após 1 ano de relações sexuais regulares sem contraceptivos, e essa definição é através do OMS. É definida como primária quando não houve gestação prévia e secundária quando houve gestação prévia e não necessariamente com o nascido vivo. A fecundabilidade é a probabilidade de alcançar uma gestação em um ciclo menstrual e ela vai ocorrer em torno de 20%. Já a fecundidade é a capacidade de alcançar uma gestação a termo em um ciclo menstrual e vai ocorrer em torno de 15%. A definição do termo estéril é quando qualquer um dos parceiros apresenta incapacidade de conceber, e exemplos disso é a azoospermia ou ausência de útero. Já subfértil é quando há possibilidade de reverter o quadro, que é o que a gente espera, né, através da reprodução e da investigação da propedêutica correta, que pode ser oligoastenospermia e a anovulação. Quanto à epidemiologia, a infertilidade é uma condição que está presente em 15 a 20% dos casais e na última década notou-se um aumento dessa demanda, né, e da infertilidade. E isso devido à tendência da mulher de retardar a maternidade pelo envelhecimento da população, e essa é a importância da gente orientar as mulheres que, claro, elas têm o direito de retardar, mas devem estar cientes que a idade ela está relacionada diretamente com a capacidade de fertilidade, e quanto mais retardar essa maternidade, maior pode ser a dificuldade. E espera-se um aumento de 5 a 10% da infertilidade nas próximas décadas. E esse aumento não está somente associado à idade da mulher, apesar dela ser um dos principais fatores, mas também está relacionado com o hábito de vida, com obesidade, tabagismo. Apesar de ter diminuído o tabagismo, tem aumentado o uso de cigarros eletrônicos, que a gente ainda não sabe ao certo as repercussões no futuro, principalmente adolescentes, que está tendo um uso muito importante desses cigarros eletrônicos. Então, isso também está relacionado com o aumento da infertilidade. Então, tem uma queda de aproximadamente 11% da fertilidade feminina após os 30 anos. E das causas de infertilidade, 35% são ligadas ao fator feminino, 30% ao fator masculino, 20% a ambos e 15% não vai ter um diagnóstico etiológico mesmo após a investigação. Nessa tabela mostra as causas mais comuns de infertilidade feminina. Então, em primeiro lugar, os distúrbios ovulatórios, que representam 25%, em seguida, endometriose, aderências pélvicas, a obstrução továria, entre outros. E nessa outra tabela é com relação à infertilidade masculina, sendo que o primeiro deles é a criptorquidia, segundo a varicocele, ou anormalidades do ducto deferente, infecções e alterações endócrinas, e entre outras. Quando a gente deve iniciar a investigação? A investigação deve ser feita naquelas mulheres até 35 anos após 12 meses de tentativa. Já nas mulheres acima de 35 anos, após 6 meses. Se a mulher tem mais de 40, deve ser uma investigação imediata. E também deve ser imediata se tiver presente fatores conhecidos, tanto femininos quanto masculinos. E a investigação deve ser baseada nesses 4 tópicos, que a gente deve investigar: o estilo de vida e a saúde do casal, a ovulação e a reserva ovariana, avaliar o útero, endométrio e trompa e o espermatozoide. A abordagem do casal infértil, ela deve ser iniciada através de uma anamnese detalhada, do exame físico geral e do exame ginecológico, que eu vou falar especificamente de cada um deles. A idade da mulher na anamnese feminina, ela é o maior valor preditivo da gravidez, e essa tabela mostra a idade com relação à infertilidade. Então, dos 20 aos 29 anos, há uma infertilidade de 8%.
Dos 30 aos 34, 14,6%, e essa infertilidade vai aumentando. Então, dos 35 aos 39, 21,9%, 40 a 44, 28,7%. Quanto à história ginecológica completa, a gente deve investigar a história menstrual, sua frequência, a duração, alteração no intervalo na duração, se tem dismenorreia ou se tem fogachos associados, identificar os contraceptivos, tanto atuais ou prévios, a duração da infertilidade, investigar se a paciente tem história de cistos ovarianos recorrentes, história de endometriose, de mioma, de infecções sexualmente transmissíveis de GIPA, e também a relação sexual, avaliar a frequência, que deve ser orientada de 2 a 3 vezes semanal, e se há dispareunia associada, investigar se é dispareunia de penetração, superficial ou de profundidade, e há quanto tempo que tem essa dispareunia, para avaliar se tem uma endometriose ou se tem alguma infecção associada. Nos casos de infertilidade secundária, avaliar a história obstétrica prévia, as concepções anteriores, se houve alguma intercorrência, se houve parto prematuro, retenção placentária, corioamnioniite ou anomalias fetais, e também se ocorreu aborto com necessidade de curetagem para avaliar as sinéquias. Na história clínica, identificar alterações da tireoide, da suprarrenal, distúrbios do peso, então sempre calcular o IMC, sintomas de hiperandrogenismo, de hirsutismo, para a gente investigar se a paciente não tem síndrome do ovário policístico, e antecedentes de quimio e de radioterapia. Com relação à história cirúrgica, a ênfase deve ser em cirurgias pélvicas e abdominais, porque elas são prováveis de causar aderências pélvicas e obstrução tubária, e no caso de cirurgia uterina, até curetagem também, podem causar sinéquias uterinas, que é a síndrome de Asherman. A história social nessa tabela mostra o fator e a dificuldade, né, o aumento da fertilidade, aumento da dificuldade. Então, a obesidade, ela pode aumentar 2 vezes o tempo de concepção. O subpeso também pode dificultar 4 vezes o tempo de concepção. O tabagismo, ele pode causar um aumento de 60% do risco relativo de infertilidade. E o tabagismo, ele está associado tanto ao fator tubário, porque diminui a motilidade ciliar, quanto ao fator cervical, porque diminui o muco e aumenta o risco de gravidez ectópica. Além disso, a nicotina ela também atua na qualidade dos óvulos. O alcoolismo pode aumentar 60% do risco relativo de infertilidade, drogas ilícitas, toxinas e a cafeína. Então, orientar que o álcool deve ser limitado nessa tentativa, e porque foi identificado que 4 doses semanais já podem causar impactos negativos na fertilidade. Quanto à cafeína, ela deve ser recomendada menos de 250 miligramas ao dia, sendo que uma xícara de café tem 115 miligramas de cafeína. Então, recomendar 2 xícaras de café por dia. E orientar que mais de 500 miligramas de cafeína está associada a aborto recorrente. As drogas ilícitas, a maconha, ela suprime o eixo hipotálamo e hipófise, e a cocaína prejudica na espermatogênese. Quanto à anamnese masculina, também deve avaliar o desenvolvimento puberal, identificar dificuldades na função sexual, como disfunção erétil ou ejaculatória, investigar infecções sexualmente transmissíveis, infecções geniturinárias. A história prévia de cachumba, porque a cachumba ela pode levar a inflamação testicular e a danos nas células tronco. Antecedentes de criptorquidia unibilateral, isso porque a temperatura intraabdominal ela é mais elevada, e essa temperatura elevada pode causar danos nas células tronco espermatogênicas. Então, identificar aqueles pacientes que fizeram correção de criptorquidia e com quantos anos, porque o tempo que ficou nesse ambiente, temperaturas elevadas, pode influenciar. A torção testicular, trauma testicular e a varicocele, que são plexos pompiniformes com veias dilatadas. A história social, o álcool, cigarro, drogas ilícitas, toxinas ambientais, investigar quais medicamentos o paciente usa, porque alguns medicamentos podem estar relacionados com padrões seminais piores, como a cimetidina, eritromicina, gentamicina.
E, atualmente, um cuidado especial com o uso de anabolizantes. Então, sempre perguntar para os pacientes se eles usaram ou usam anabolizantes. Esses anabolizantes, eles causam redução da produção de espermatozoides e pode ser reversível, mas em alguns casos podem levar a alterações irreversíveis. E quanto ao exame físico, avaliar características da pele, sinais vitais, altura, peso, calcular o IMC, caracteres secundários, palpar a tireoide, o exame da mama e o exame ginecológico. Agora, quanto aos exames complementares, é necessário avaliar o fator tubário e a permeabilidade das tubas ela é identificada através principalmente de 3 exames, que eu vou falar sobre cada um deles, mas basicamente a esterossalpingografia, a ultrassom com sonoesterossalpingografia e a videolaparoscopia com cromotubagem. Quanto à esterossalpingografia, é um exame que avalia a permeabilidade tubária, vai identificar hidrossalpintes, sineques uterinas e malformações uterinas. Esse exame deve ser feito na fase folicular, do 6º ao 11º dia do ciclo, e pode ser identificado oclusão tubária e um fluxo prejudicado do contraste. Esse exame tem uma sensibilidade de 85 a 100% de identificação da oclusão tubária. E nessas imagens a gente identifica um exame normal, em que o contraste foi preenchido de forma completa, né? E aí passou para as trompas e teve extravasamento para as fímbrias. Nesse caso aqui, a gente identifica a síndrome de Asherman, porque o contraste ele foi feito de forma pequena e irregular e num aspecto de comedo de traças. E nessa terceira, a gente identifica a hidrossalpinge bilateral, porque nesses dois lados as tubas estão dilatadas. Já também, através da esterossalpingografia, a gente pode identificar as anomalias do desenvolvimento milleriano. Nesse primeiro, a gente identifica o útero bicorno. No segundo, é o útero septado, que é uma reabsorção incompleta. E no útero de Delfo, que é identificado 2 sistemas millerianos totalmente separados, então terá toda a separação, inclusive 2 colos. Já o segundo exame é a videolaparoscopia com cromotubagem. É um exame indicado apenas quando a esterossalpingografia sugere alguma alteração importante, ou naqueles pacientes que têm cirurgia pélvica anterior, ou naquelas que teve o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, ou seja, já fez toda a investigação e não identificou nenhuma causa, ou nas pacientes com suspeita de endometriose. E esse exame permite avaliar tanto patologias pélvicas quanto tubárias simultaneamente e é considerado o exame padrão ouro. Nessa imagem mostra o corante, né, que é o corante azul, que é através da cromotubagem. Já a esterosonografia é um ultrassom com sono e esterossalpingografia, é um exame muito bom, porém ele é pouco acessível pelo alto valor, né, ele é um exame caro, então não tem em todas as clínicas ainda. Agora, a investigação do fator ovulatório. A maioria dos métodos para avaliar a ovulação são feitos de forma indireta e avaliada através de hormônios hipofisários, ovarianos e pelo crescimento folicular. Mas a mulher que menstrua regularmente, ela está ovulando. E isso é importante esse dado é importante para a gente ver a importância de uma anamnese, porque através de uma anamnese, através da investigação do fluxo menstrual, se a mulher menstrua todo mês, é possível identificar se ela está ovulando ou não. E os testes quantificam a reserva ovariana, mas eles não estão relacionados à chance de engravidar ou à qualidade ovular. Então, a gente não pode prometer uma gravidez através desses exames. E a chance de engravidar e a qualidade ovular, ela está totalmente relacionada com a idade da mulher. Então, quanto à dosagem hormonal, o nível de FSH, ele deve ser dosado entre o 2º e o 4º dia do fluxo menstrual. E é importante dosar o estradiol para validar o exame. Então, o estradiol ele deve estar abaixo de 50 para a gente valide o FSH. E o FSH ele vai ter um aumento na fase folicular inicial, porque com o declínio da função ovariana, as células da granulosa elas vão secretar menos inibina. E a inibina deveria
inibir o FSH. Então, se tem menos inibina, inibe menos o FSH e ele vai aumentar. Então, numa reserva normal, o FSH ele deveria estar menor que 12. Numa reserva diminuída, maior que 12. Muito diminuída, maior que 25. Quanto ao hormônio antimileriano, é um hormônio expresso nas células da granulosa dos pequenos folículos pré-antrais e ele vai possuir um papel importante no recrutamento do folículo dominante. É um exame bom porque a sua expressão ela independe da fase do ciclo, apesar de que no nosso manual é orientado dosar no período menstrual. E é um marcador mais precoce da disfunção ovulatória. O hormônio antimileriano, os valores de referência, ele normal é de 1 a 3,2, diminuída menor que 1, muito diminuída menor que meio, e uma reserva aumentada maior que 3,2. E uma causa importante de aumento desse hormônio antimileriano é a SOP, que pode aumentar de 2 a 3 vezes esses níveis. Já o ultrassom transvaginal, ele vai calcular, fazer a contagem dos folículos antrais de 2 a 9 milímetros em cada ovário, e aí a partir disso vai fazer a soma dos folículos dos dois ovários e vai definir a reserva ovariana. É um exame que deve ser realizado entre o terceiro e o sexto dia do ciclo menstrual, e normal é entre 9 e 18 folículos, diminuído menor que 8, muito diminuído menor que 4 e aumentado maior que 19. Aqui eu coloquei outras medidas que são menos utilizadas e, por exemplo, a relação LH-FSH é realizada quando há uma suspeita de SOP, naquelas pacientes que têm oligonucleação, nas que têm hiperandrogenismo, sinais de surtismo. Outra medida é a da progesterona, que deve ser feita na fase lútea, deve ser feito 2 medidas em dias alternados, deve ser maior que 18. A curva da temperatura corporal basal não é um exame muito fidedigno, a mulher pode ovular e não ter esse aumento, mas a progesterona, ela causa um aumento na segunda fase do ciclo. A progesterona, ela aumenta na segunda fase do ciclo e, devido a esse aumento, vai aumentar a temperatura corpórea em 0,3 graus Celsius. Outro método é a análise do muco, que a gente avalia a quantidade, a abertura do orifício externo, a cristalização e a celularidade. E a biópsia do endométrio, que é realizada 2 a 3 dias antes do fluxo menstrual, associada a um ultrassom transvaginal. Outro exame que eu não coloquei nessa tabela, mas que pode ser realizado, mas também não é realizado de rotina, é o teste de provocação do citrato de clomifeno, que é administrado 100 mg de citrato de clomifeno entre o quinto e nono dia, e aí em seguida é dosado o FSH. Quanto à investigação com exames complementares dos fatores masculinos, o exame inicial é o espermograma. Ele deve ser feito 2 espermogramas no intervalo de 15 dias e deve orientar uma abstinência sexual de 3 a 4 dias. Nessa tabela, tá aqui os valores de referência de normalidade, quanto ao volume, ao pH, a motilidade, morfologia, vitalidade e concentração. Quanto ao volume do sêmen, quando ela está reduzido, pode indicar uma coleta incompleta ou intervalo curto de abstinência ou uma obstrução parcial dos vasos deferentes e até uma ejaculação retrógrada. Já a contagem de espermatozoides, ela é baixa, denominada oligospermia, que é quando há menos de 20 milhões, e grave quando há menos de 5 milhões. Já quando há ausência de espermatozoides, é definida como azospermia. E sempre que tiver uma contagem anormal, é indicado realizar uma avaliação endócrina e genética nesses pacientes. Já quanto à motilidade, a motilidade pode ser progressiva, que é quando os espermatozoides se movem ativamente, linearmente em grande círculo, não progressiva quando há ausência de progressão, e imotilidade quando não há movimento nenhum. E aí são classificados em A, B, C e D, sendo A móvel, progressivo, rápido, B móvel, progressivo e lento, C móvel, não progressivo e D imóvel. Quanto à morfologia, a morfologia é avaliada através dos critérios de Kruger, que deve estar maior ou igual a 4%. Nesses critérios é avaliado a forma, o tamanho da cabeça, o tamanho do acrossoma em relação à cabeça e as características da cauda. Quando essa morfologia está anormal, é denominada teratospermia. Aqui a gente pode ver as diferenças, né, entre um espermatozoide normal e quando há alteração acrossômica, por exemplo, quando ele é pequeno, quando é vaculado,
ou malformações na cabeça, malformações também na parte intermediária, que ela pode estar espessa ou fina, e no flagelo, que pode estar curto, dobrado ou espiralado. No nosso serviço também é realizada o SWIMAP, que avalia a motilidade, e o SWIMAP é a capacidade de nadar para fora do plasma seminal e entrar no meio de cultura. Então, no nosso serviço é realizado esses 3 exames, o espermograma, a espermocultura e o SWIMAP. Exames que devem ser realizados com uma indicação mais restrita. Então, não são realizados de rotina, é a fragmentação de DNA e os anticorpos espermáticos. Quanto à sorologia, a Anvisa recomenda a dosagem, a investigação de HIV, de HBsAg, do anti-HBC, anti-HCV, VDRL e HTLV. E outras sorologias também solicitadas é o anti-HBs para avaliar a imunidade, rubéola, toxoplasmose e a sorologia para clamídia. Nessa tabela, eu coloquei ela, que é um resuminho aqui da investigação que deve ser realizada no casal. Então, quando iniciar, então deve ser iniciada uma paciente com menos de 35 anos após 12 meses e naquelas com mais de 35 anos após 6 meses. Já em mulheres com 40 anos ou quando tem um diagnosticado já estabelecido, é imediatamente. E a avaliação mínima essencial nesse casal é através da anamnese, do exame físico, do ultrassom transvaginal, do espermograma e da esterossalpingografia. Agora, exames que devem ser feitos com indicação mais específica são exames, então, como a laparoscopia, a investigação de trombofilias, do cariótipo. Esses exames são feitos com algum critério específico. Essas são minhas referências e obrigada.